Lucas capítulo de número 24, versículo 49. Adorando, adorando, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Precisamos atrair a majestade, a presença, a glória, a essência, a unção. Lucas capítulo 24, versículo 49. NVI diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Aponte o dedo para alguém como profeta, diga assim: fique na cidade. Fale de novo até que essa pessoa entenda que Deus está dizendo. Fala assim: fique na cidade. De novo, com autoridade, diga: fique na cidade. Eu estou pregando para alguns avivalistas aqui. Até serem revestidos do poder do alto. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4 ao 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha que Jesus lindo. Em Jerusalém, em Judéia e Samaria, cidade bonito, até os confins da terra. Capítulo 2, versículos 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Você pode aplaudir essa palavra tremenda, poderosa e graciosa? Meus amados, uma das marcas dos fins dos tempos é a frieza espiritual, e uma das marcas da igreja é o fogo do avivamento. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Nós não somos do mundo. Se do mundo fôssemos, nós éramos frios, calculistas. Nós pertencemos a Deus. Nada do mundo que vem para tentar roubar, matar ou destruir pela ação de Satanás e seus demônios nos atinge, porque o Senhor prometeu que estaria conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Um homem e uma mulher que serve a Deus, que crê na sua palavra e que congrega e que permanece e que persevera, deixe-me dizer uma coisa: ele jamais esfria na fé. Ele pode ficar fraco, frio não. Frio é o estágio, ministrei para vocês, frio é o estágio da vida de ímpio para ir para o quente, que é o estado do fogo do Espírito Santo. Ministrei onde para vocês, cerca da igreja que era morna. Quando eu descobri pela palavra de Deus no início da minha conversão, eu comecei uma busca intensa, incessante, até que eu fosse batizado com o Espírito Santo, com fogo, e que eu tomasse posse dos dons de orar em línguas. Eu estava comentando com alguns irmãos antes de vir aqui para o culto. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa: eu amo Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo mais para vocês: eu amo a pessoa do Espírito Santo. Eu comecei a buscar de modo incessante, intenso, até que eu fosse tomado. E lá se passou um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vereador Pedrinho, precioso filho,
Que honra, hein? 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses e nada. E eu buscava e chorava. Eu me recordo, deixa eu me contar aqui. Eu me recordo que certa vez eu estava aqui na nave da igreja adorando o Senhor no meio do povo. E o pastor pregando, o ministério tocando. Sabe aquela glória que vem quando você começa a chorar e perceber que o Espírito Santo está no ambiente? E que Ele deseja fazer algo. Aliás, Ele deseja fazer, por isso Ele te trouxe. Não deixe escapar a obra do Espírito Santo que Ele deseja fazer em você nessa noite. E eu era mais um no meio do povo lá, adorando, aquele choro gostoso. De repente o pastor disse assim: quem deseja mais do Espírito Santo vem para frente. Eu não titubeei, eu saí correndo. E choro, e choro, e choro. Amados, foi tão forte naquela noite, que era perto de 10, 22 da noite. Eu lembro que o pastor disse assim: se alguém quiser ir embora, pode ir embora. Só fique comigo os que não estão preocupados com o horário e com o tempo, não tem medo de cansaço e desejam algo mais do Espírito Santo. Eu disse: sou eu vou ficar nesse ambiente. E fiquei. Eu me recordo que eu estava bem assim. Tinha mais alguns obreiros perto do altar, eu aqui e umas pessoas aqui. E eu chorando, falei: agora vai vir. Muito bom, meu discípulozão. Falei: agora eu serei, agora eu vou orar em línguas. E de repente, naquela ministração, o pastor veio e disse, tocou em mim e disse assim: ore em línguas. Quando ele falou ore em línguas, amados, eu fui tomado de uma dúvida. E quando aquela dúvida veio, eu saí daquele estágio de glória, de fogo, de unção e de presença. E eu na hora eu quis sair dali. Uma seta diabólica veio na minha mente. Dúvida. Deixa eu dizer algo para você: não tenha dúvida que o Senhor quer tomar a sua vida hoje de uma maneira totalmente diferente de tudo quanto você já vivenciou até hoje na presença de Deus. Sim, acredite nisso. Se você chegou com o coração contrito, quebrantado, disposto a ouvir o que Deus tinha para dizer para você, você pode ser tomado por uma glória totalmente diferente. E aquilo eu me decepcionei, fui embora. Lá se deu 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses eu estava na companhia. Eu era do serviço de inteligência do exército, mas nesse período eu estava embutido dentro da primeira seção. Eu trabalhava de homologador de toda a companhia. E eu estou lá, e tinha um major, meu último comandante, chamado Paulo Roberto Braz da Silva. Major Braz. E era perto já de tocar o término do expediente da manhã, que fazia 11h20 o toque. E eu me recordo que eu desliguei o meu notebook, preparei, peguei meu bornal de assalto, deixei em condições para poder partir para o almoço. De repente o Major Braz entra na sala da primeira sessão e diz: eu quero os cristãos comigo. O comandante da companhia. E nós já demos um pulo, era eu e mais outro guerreiro cristão. E nós pegamos, saímos, o Major Braz foi batendo na quarta sessão. Bora, eu quero os cristãos comigo. E assim nós fomos. Aí tocou o sino e alguns irmãos disseram assim: mas é hora do almoço, o que o Major quer conosco? E o ar-condicionado já do auditório da companhia já estava ligado, climatizado. E nós entramos tudo assustados, porque o Major estava comandando aquele ambiente. Na verdade nós não sabíamos, mas era o Espírito Santo que já tinha falado com ele. E ele subiu no auditório assim, e todo mundo ficou de pé, já tirou o gorro para receber o comandante. Ele disse assim: esquece, a partir de agora não é mais o Major Braz, agora é o irmão em Cristo Jesus. E eu estava lá antes de terminar o expediente, sentado no meu PC, que é o meu posto de comando. E o Espírito Santo falou comigo: eu vou batizar pessoas hoje aqui. Eu lembro e me emociono porque aquele dia foi real. Eu me recordo como se fosse agora. E ele ligou uma caixinha de som que ele já tinha preparado, ligou e começou, e disse: comece a adorar aí, adore, adore. E eu comecei a cantar, meio com medo, era dentro do quartel, o comandante seu está ali, meus amados. E ele, nós adorando, e aquela canção ficou gostosa demais. E nós começamos a chorar e disse assim: ó, eu preciso que algumas pessoas façam uma fila aqui. Quem deseja entrar nessa fila? Eu corri, eu lembro que está sendo gravado, vai para o YouTube essa mensagem. Tenente Nádia Veras, ela estava naquele ambiente também conosco naquele tempo. E ela entrou na minha frente. E aí eu cheguei na sequência, tinha outros militares, outros cristãos, não vou citar o nome aqui por ética. E de repente o Major Braz desceu dali
do púlpito do auditório, ele veio tocando. E quando ele tocou em mim assim, quando ele tocou assim, eu fui tomado em oração em línguas. Bendito seja Deus por aquele grande dia no qual o Major Braz ouviu a voz do Espírito Santo e foi ministro sobre minha vida para eu ser batizado com oração em línguas. Amados, o certo é que nós fomos ver, já era quase 2 da tarde, quase 14 horas. E eu me recordo que eu saí daquele estado de glória, de fogo e oração em línguas. Eu olhei, o Major Braz estava dando risada assim. E outro rindo lá, e outro orando língua aqui, outro caído lá. Mas tinha uns que estavam todos assustados olhando. Eu estou usando desse testemunho para dizer para você: quem é você? Você que vai ficar no estado de graça, você que vai entrar no estado de êxtase, no estado de glória, você que vai ser batizado pelo Espírito Santo, você que vai orar em línguas, você que vai perder a noção do tempo, ou é você quem vai ficar assistindo? É você que decide o que você quer na presença de Deus. Eu só quero dizer para você que hoje é noite de você receber uma porção toda especial de unção. E se você desejar, você pode sim ser batizado em línguas, ou ser renovado, ou orar novas línguas. Só depende de quanto você deseja dele, porque eu tenho dele o quanto eu desejo dele. Diga para alguém: você tem de Deus o quanto você deseja de Deus. Amados, foi algo tão incrível. O período da tarde eu voltei para a sessão, e foi tão forte aquilo, tanta glória de Deus, que só era eu e mais um soldado que estávamos na primeira sessão. E nós estávamos numa carteira que tinha aproximadamente 10 militares naquela sala. A glória de Deus foi tão forte na nossa vida, e aqui está de choque assim, espiritual, se alimentando daquela glória, que aquela tarde a sessão ficou em silêncio, ninguém entendia nada do que aconteceu. Mas a presença do Espírito Santo estava na nossa vida, habitando muito forte. E naquela tarde eu chorando, trabalhando, quieto, eu lembro que o Espírito Santo começou a falar comigo de uma maneira muito graciosa e gloriosa. E dentro de mim bradou-se uma palavra chamada, e ele dizia: sensibilidade. Amados, Deus está falando com você. O Senhor vai te chamar para um tempo de sensibilidade. Sensibilidade. Fique mais em silêncio. Seja mais ficar calado do que falar na presença do Senhor. Você precisa buscar sensibilidade, porque o Espírito Santo tem muitas coisas a tratar com você. Você precisa ser mais quieto. Você precisa guardar mais o seu coraçãozinho. Você precisa desejar a partir de hoje querer ouvi-lo. Como é que é ouvir ele, pastor? É glorioso, é majestoso. São as palavras que eu posso descrever, porque é inexplicável. E daquele dia eu fechei a minha boca, fiquei em silêncio. E o Senhor me tocou para jejuar em silêncio. E eu fiquei em silêncio. Você imagina um pastor, alguém, um cristão, que fala como esse pastor, e o Senhor mandou ficar em silêncio. Porque em uma sala de aula, quando se entra, o professor vai lecionar e alguém está conversando, o que ele fala? Faz silêncio, porque é impossível dar aula assim. O Senhor tem muitas instruções majestosas para te dar, mas você precisa ter uma vida quieta. Lembra dos Salmos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você quer saber mais de Deus? Aquiete-se. O Espírito Santo é como uma pomba. Chega numa praça onde tem pomba, qualquer movimento brusco que você faz, o que acontece? Para você chegar perto de uma pomba, é fácil, pastor? É fácil, é só chegar em silêncio, devagar, quietinho, mansinho. Leve uma vida quieta. Faz barulho quem quiser ao redor. Fale o que quiser. Nós queremos mais do Espírito Santo. Aquiete-se. Pastor, mas estão falando isso e aquilo. Você não tem parte com isso. Você precisa de sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Ele tem a nova direção. Ele tem a nova projeção.
Ele tem a nova estratégia, Ele tem a nova construção, Ele tem o novo, porque Ele é Deus do novo. O poder do Espírito Santo é para quem, pastor? Para quem obedece. Pastor, primeiro deixa eu explicar. O senhor não vinha ministrando só sobre Apocalipse? Sim, é que hoje eu estava falando, Senhor, onde que eu vou ministrar em Apocalipse agora? E o Senhor me fez lembrar que no final de cada carta das igrejas, ele diz assim: os que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não tem como não terminar uma campanha dessa sem ser falar dele. Dele que dá, dele que revela, dele que convence, é Ele que se manifesta, é Ele que dá os dons, tudo é Ele. Para quem é o poder do Espírito Santo? Para quem obedece. Fiquem na cidade, não saia, fiquem em Jerusalém. E eu, pela autoridade do Espírito, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito bradou dentro de mim para dizer para você: fiquem bonito. Eu já estava indo embora, já estava preparado, já estava com a minha mala pronta. Deus te trouxe aqui para esse pastor louco, cheio do Espírito Santo, dizer: fiquem bonitos. Não saia. Deus tem promessas aqui. É por isso que não é fácil. Faz 10 anos que nós estamos pregando em bonito. Nunca foi fácil. É isso que me faz acreditar que a obra é grande e que nós vamos ganhar 10% de bonito para Jesus. É por isso. Fiquem bonito, Morel. É aqui que eu vou ficar. Foi Deus que me trouxe, é só Ele que me tira. Fiquem bonito. Que palavra, né? Não saia. Para quem que é o poder do Espírito Santo? Para quem obedece. Porque naquele período estava algo terrível acontecendo. Tinham atacado o nosso precioso Jesus por um propósito de Deus. Ele tinha sido morto, mas agora ressuscitou, ascendeu ao céu. E ele estava meio que tudo perdido, meio assombrado, meio desesperado. Mas ele precisava do Espírito Santo. Ele só ia dar para quem obedecia. Fique, permaneça. Outra palavra também: não saia. Se fica, porque não é para sair. Porque se você sair, você vai sem Ele. E você ir sem Ele, você está perdido. Você pode ir com dinheiro, você pode ir com pessoas, você já pode ter visto casa, você pode já ter visto emprego, mas se você ir sem Ele, você está perdido. É melhor sair como Abraão, sem nada do mundo, mas com o dono do mundo, e está seguro. E ter a certeza de que a direção vai ser dada a cada dia, porque é de cidade em cidade, é de glória em glória. Mas a palavra de hoje para você é: fica. Mas e agora que esse problema foi seu? Você que arrumou, você que desarrume. O de Deus é: fica. Diga para alguém, fala: bem-vindo ao avivamento. Primeiro, obedeça. Para quem é o poder do Espírito Santo? Para quem? Para quem? Atos capítulo 1, versículo 14. Para quem é mais o Espírito Santo, pastor? Atos 1, 14. Todos eles reunidos sempre em oração, aleluia, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Para quem que é? Para quem persevera em oração. Qual foi o testemunho do pastor aqui? Quanto tempo eu orei e busquei para me receber o Espírito Santo? 11 meses. Sabe o que é isso, Max? Interesse. É como aquela canção, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou. Só saio quando o Senhor me... Vocês não cantam nada, né? É igual eu, né? Eu não vou sair, Senhor, quando o Senhor não me tocar. Eu decidi buscar e orar em línguas, e eu não pararia enquanto eu não orasse em línguas. E depois daquele dia, não fui mais eu, mas Ele deu continuidade. Lembra que eu falei que até aqui eu ia buscar, eu não ia parar enquanto não tivesse. Quando eu tive, a partir daí
É Ele que conduz. É para quem persevera, amados. Primeiro, para quem obedece. Segundo, para quem que é o poder do Espírito Santo? Para quem persevera. Você não vai ver ninguém que perseverou chegar a lugar algum. Quando você vê um homem ou uma mulher numa conquista, uma das marcas daquela pessoa pode saber que é perseverança. Quando você vê um homem ou uma mulher numa conquista, tenha certeza, foi perseverança. Procure sentar para ouvir um pouquinho do testemunho daqueles que chegaram em algum lugar pela sua perseverança. Pessoas que nunca perseveram, nunca permanecem. Tem uma vida perdida, uma vida derrotada, não tem firmeza, nunca para. Fala para alguém, aprenda a perseverar. Para quem que é o Espírito Santo? Capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. O Espírito Santo, olha que coisa mais linda, é uma capacitação de Deus, ó. E outra coisa, quem tem o poder do Espírito Santo é evidente. O crente é totalmente diferente de quem é batizado com o Espírito Santo. Dentro da igreja tem crente e tem cheio do Espírito Santo. Quem é você? Tem os que vêm à igreja, mas tem os batizados com o Espírito Santo. É evidente. Quem tem o poder do Espírito Santo é evidente. Quem tem o poder do Espírito Santo é notório. Você olha para um homem e para uma mulher, você sabe que ele tem o Espírito Santo, ou que ela tem o Espírito Santo. É uma marca, é um selo. Tem fogo. Conversa, fala com ousadia, com autoridade. Porque imagina então um Deus, o Deus Todo-Poderoso, não é um Deus, não, é o Deus dentro de você. Quem tem o Espírito Santo tem evidências. E uma das evidências, não é a única, é uma das, é o orar em. Você que não ora, que nessa noite você possa buscar até ser cheio do Espírito Santo, a ponto de orar em línguas. No final desse culto, eu quero só adorar com você. Eu não quero estar falando para você, levanta a mão, abre o braço, chega disso. Isso se chama performance, né, PH? Né, doutora? Eu não estou aqui para palestrar de inteligência emocional. Eu estou aqui para pregar da palavra de Deus. E se você recebe ela e deseja mais dela, é você e Deus. Se você quiser meter a cara na parede e vir ajoelhar aqui, deitar no chão, fique à vontade. Quer sentar, quer refletir, sei lá, mas faça alguma coisa diferente para Deus hoje. Obrigado. Capítulo 2, versículo 3. E viram que parecia língua de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O Senhor dá o seu poder não no coletivo, é no pessoal. Estavam todos reunidos, mas era para cada. Deus não dá no coletivo, é individualmente, é pessoal. Lembra que eu testemunhei que lá quando eu orei em línguas, tinha alguns orando comigo, quando eu despertei assim, o outro estava chorando, rindo, mas tinha outros que estavam assustados, olhando. Porque não é no coletivo, é no individual. Aqui todos foram porque todos estavam com o mesmo coração, mas é sobre cada um. E viram que parecia línguas de fogo, parecia. É o que a palavra consegue assemelhar, o que o homem conseguiu discernir para escrever. E descia sobre cada um. É única e total responsabilidade tua ser cheio do Espírito Santo. Não é do que está o irmão que está do lado. Pode ser o casal lindo e precioso. Um pode ser cheio, o outro não.
porque é pessoal, não é coletivo. Agora, deixa eu lhes dizer algo. O fogo, quando ele pega mesmo, ele se alastra. E quando o Espírito Santo se manifesta, o ambiente não é o mesmo. Uma das primeiras coisas que acontece quando o Espírito Santo vem, é o que gera nas pessoas é medo. Por quê? Porque quem é tomado pelo Espírito Santo, ele não se contém. Ele ora, ele grita, ele chora, ele aplaude, ele bate, mas não é algo desenhado. Quando você está num ambiente que é tudo desenhado, todo mundo faz igual. Quando você está num ambiente que o Espírito Santo que comanda, cada um tem um jeito. Aleluia! Porque é conforme a capacidade do Espírito Santo para cada um. Uns levantam o braço, fica assim. Outros choram, outros pulam. Outros batem palma, outros gritam, outros saem andando, correndo, pulando. Eu, quando sou tomado pelo Espírito Santo, meu amado, eu me contenho como ministro. Mas se você estiver num ambiente comigo, que eu e você não somos tomados pelo Espírito Santo, você fica desesperado, que eu só chutando, batendo, você não faz ideia. Acho que por isso que numa época eu ia para o monte, lá nos montes arrancava árvore no dente. Você pode rir, é loucura. Mas eu já tive muita experiência com Deus assim, orando sozinho. Uma tremenda que eu tive foi em 2018. Não sei quem estava naquele culto. Era 14 da tarde, quando eu entrei na porta, o Senhor estava aqui de uma forma muito gloriosa. Aliás, Ele está em todo ambiente, mas Ele se manifestou naquela tarde de uma maneira gloriosa. E quando eu entrei ali onde estava o André, eu percebi o fogo da glória. Eu já entrei chorando, queimando, parecia que o couro ia sair do corpo, sabe aquela coisa louca. E eu percebi que o Senhor estava aqui, e ajoelhei bem aqui. E quando eu ajoelhei aqui, eu percebi, eu não vi, mas eu percebi que havia 3 pessoas aqui. Pai, pronto. Aí aquilo me desesperou, aquilo me queimou mais ainda. E o Senhor falou comigo: você entendeu por que nessa igreja ninguém senta no altar? Não há presbitério aqui? Porque eu sou o presbitério dessa igreja. Aí pronto, aí que eu desesperei. E quando eu percebi amados, com todo respeito, quem tem homem sentado no altar, não tem Deus ali. Porque normalmente quem fica sentado aqui são os maiorais. Sendo que eu tenho que considerar cada irmão superior a mim mesmo. Todos que estão aí é maior do que eu. Só sou ministro pregador. Ainda que o louvor está aqui hoje, mas eles não são de presbitério, de púlpito. O presbitério desse púlpito é Pai, Filho e Espírito Santo. E aquela glória perceptível. E ele me fez olhar para cima quando eu vi. Vocês sabem que eu tenho nojo desse negócio de eu vi, eu sonhei, eu não gosto disso aí. Mas aquele dia o Senhor me visitou com uma visão. Me mostrou uma bola de fogo muito grande vindo sobre o bonito do céu. E caiu, incendiou e queimou toda a cidade. Eu só vi algumas árvores de pé. E quem são semelhantes a árvores na Bíblia? Homens. De lá para cá, meus irmãos, aí veio pandemia, cidade fechada, pancada acima de pancada, gente que você nunca imaginou se frustrar, se desviar, virar apóstata, se tornar inimigo da cruz de Cristo, inimigo da igreja, falar mal dos irmãos, falar mal dos pastores, falar mal das igrejas, mas virou um trem. Vereador Pedrinho, na noite que eu testemunhei isso, naquela ocasião, tinha um jovem sentado bem na direção do doutor aí, perto do Mazinho ali mais ou menos do Max. Quando eu estava testemunhando aquela visão, manifestou um demônio para tentar atrapalhar o contar a visão. Foi tremendo, uma experiência tremenda. Quem estava naquela noite viu essa glória de Deus. Porque Deus, para batizar, para purificar ou para punir, Ele envia fogo para limpar. No dia do juízo nós seremos provados, todavia pelo o que é palha será, só vai permanecer quem é do fogo. O apóstolo Paulo diz: todavia nós seremos provados pelo fogo.
Nós necessitamos do fogo da glória pelo batismo do Espírito Santo, e isso é pessoal, não é coletivo. Nós precisamos ter um desejo ardente para poder ser conduzido e controlado por Ele. Porque João capítulo 3, versículo 8, palavras de Jesus Cristo: o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, não sabe de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você tem que ter um desejo de ser controlado por Ele. Você tem que ter um desejo de ser guiado por Ele. Você está disposto a fazer isso? Sim, você tem que responder com o teu coraçãozinho. Talvez você nem abriu a boca para falar, mas o teu coraçãozinho diz: sim, eu quero isso, eu desejo isso. Amados, não tem nada que se compare. Não tem nada. Você pode ter a riqueza que você tiver, você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter o carro que você tiver, você pode ter a casa que você tiver. Esquece isso, tudo isso é passageiro, é momentâneo, e é como lixo diante da glória de Deus, esse tesouro no vaso de barro. Você precisa desejar ardentemente ser guiado por Ele. E eu encerrando, João Batista, ele disse em Mateus capítulo 3, versículo 11: eu sou aquele que batiza com água para arrependimento, mas vem após mim um que é maior do que eu, que não sou digno de desatar a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Aleluia! Lá na sarça, no Monte Horebe para Moisés, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que ele pega o rebanho do seu sogro Jetro, e ele sai e vai para o outro lado do deserto, no Horebe. Quando ele chega lá, versículo 2 diz que tem um anjo lá que se manifesta na sarça e fala com ele dentro de um fogo. Alguém falou, pô, quase engasgou aí. Não saiu, glória a Deus, o Félix, ele ficou com vergonha, falou, pô. No Monte Carmelo, com Elias, capítulo 18 de 1 Reis, no versículo de número 38, diz que o Senhor respondeu a oração de Elias, que aquele povo que clamava com... Aleluia! Segunda Crônicas, capítulo 7, coloca esse para mim, por favor. Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Olha o que aconteceu na consagração do templo. Assim que Salomão acabou de orar, desceu. Ai, muito fraco, eu preciso de gente batizada com o Espírito Santo com fogo para me ajudar nesse culto, Celso. Pelo amor de Deus, me ajuda, Celso. Assim que Salomão acabou de orar, desceu. Olha aí, tá vendo? Você pode fazer muito melhor. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Olha o versículo de número 2 agora, olha que lindo. E os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. E olha o versículo 3, e você vai meter glória. Quando todos os israelitas viram descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aplauda a palavra do Senhor, é fogo. Fique de pé aplaudindo, é fogo. Aplauda, aplauda. Eu não acredito que você vai ficar do mesmo jeito que você chegou. Comece a desejar o fogo do Espírito Santo, aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, ouça isso, veja isso. O trono de Deus é fogo. Olha só o que diz Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, e em espírito e adorando. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo branco como a lã. Seu trono era envolto em... O trono de Deus é fogo. Isso, vai adorando. E pelo amor de Deus, igreja, me ajuda. Me ajuda. Seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Você entendeu porque que o Espírito Santo, quando vem, batiza com fogo? Você entendeu porque que veio como línguas de fogo? Olha o versículo 10 agora. Diante dele saía um rio.
Você entendeu que é impossível ter esse Deus e não ter fogo? Eu não acredito num homem que diz que é de Deus, ele não tem fogo. É impossível. Por onde você vê na Bíblia é fogo. Não precisa colocar. Mas olha o livro de Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: Deus é fogo consumidor. Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele disse: olha, a palavra do Senhor, ela é como fogo dentro de mim, eu não posso conter. Diga, a palavra é como fogo. Salmo 104, versículo 4 diz que ele faz dos seus ministros labaredas de... O Senhor Jesus é o Senhor quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Faça isso, ó Deus, na cidade de Bonito. Traga uma onda de batismo com fogo. Levante a mão para o céu agora e profetiza comigo. Diga: como igreja, nós profetizamos um tempo de avivamento, batismo no Espírito Santo, com fogo, conversões. Como igreja, nós oramos em nome de Jesus e repreendemos todo ataque do inferno contra a igreja do Senhor na cidade de Bonito. Em nome de Jesus, todo mal recue. Nós declaramos vida, alegria, prosperidade, um novo tempo do Evangelho na cidade de Bonito, em nome de Jesus Cristo, amém.